1960. Fortaleza finalista da Taça Brasil. O ano de marcou a primeira participação do Fortaleza na elite do futebol brasileiro. O Leão surpreendeu e disputou a final contra o Palmeiras. A Taça Brasil de 1960 foi dividida em 3 fases eliminatórias. Na primeira fase, os clubes foram distribuídos em 4 grupos. Grupo Nordeste, Grupo Norte, onde ficou Fortaleza, Grupo Leste e Grupo Sul. Na segunda fase, os vencedores dos grupos Nordeste e Norte disputaram o título de campeão da Zona Norte e os dos grupos Leste e Sul da Zona Sul. Na primeira fase classificatória, o Fortaleza enfrentou a ABCRN Moto Kladma, em partidas de ida e volta. O tricolor conseguiu boas vantagens jogando em casa e garantiu sua classificação para a fase seguinte, eliminando Potiguares e Maranhenses na semifinal e final, respectivamente. Como campeão do Grupo Norte, o Fortaleza enfrentou o Bahia, vencedor do Grupo Nordeste, na fase seguinte. Mantendo o embalo, o Leão venceu o duelo inicial por 2-1 e segurou 0-0 na partida de volta, em Salvador. Com isso, o título da região estava garantido para o Fortaleza e desafios maiores viriam pela frente. Na semifinal, o time cearense enfrentou o Santa Cruz P. Antes dos jogos, os jornais pernambucanos já especulavam como seria a possível final entre o time pernambucano e o Palmeiras SP. Mas no campo, o Fortaleza foi a Recife e conseguiu um empate por 2-2 na primeira partida, abalando a expectativa do Santa. Na partida de volta, o Fortaleza bateu o time coral em um estádio Presidente Vargas, PV, completamente lotado. No placar final, 2-1 para o tricolor do PC, com gols de BCC e Benedito, dupla de ataque que marcou época no futebol cearense. O elenco leonino possuía ainda Moésio Gomes como peça importante. A final da Taça Brasil estava decidida. Palmeiras x Fortaleza, a grande zebra da competição. A Academia de Futebol Palmeirense contava, entre outros nomes, com Djalma Santos, posteriormente campeão do mundo em 1962 e eleito pela FIFA como o melhor lateral direito da história, o meio-campo Julinho Botelho e o atacante Chinesinho. Na primeira partida em Fortaleza, o PV ficou lotado para assistir o time cearense jogar pela primeira vez a final de uma competição nacional. Mas o forte time paulista conquistou a vitória por 3-1, garantindo enorme vantagem para o jogo de volta, que seria disputado no estádio Pacaembu, em São Paulo. Na finalíssima, apesar de abrir o marcador com charuto e conseguir o empate ao fim do primeiro tempo, o Fortaleza viu o Palmeiras novamente dominar as ações da partida. Ao fim do jogo, goleada para Palmeirense, 8-2. O tricolor se despediu do torneio com o artilheiro da competição, BCC, com 7 gols marcados. 1968. Há quase 50 anos o Fortaleza entrava em campo contra o Botafogo pela final da Taça Brasil de 1968, que devido a atrasos, só foi disputada no ano seguinte, 1969. A disputa da competição contou com a participação de 23 clubes divididos em 3 zonas territoriais: Sul, Centro e Norte. Pelo regulamento do campeonato, 4 clubes já estavam classificados para a fase final. O Palmeiras, campeão da Taça Brasil de 1967, além de Botafogo, Santos e Náutico. O Fortaleza, campeão cearense de 1967, era o representante do estado e partiu para disputar a fase regional do torneio, conseguindo sua classificação à fase final eliminando Bahia. Após Palmeiras e Santos abandonarem a competição, o Fortaleza disputou diretamente a semifinal. Contra o Náutico, o time leonino disputou 3 partidas, vencendo 2 e perdendo 1, garantindo sua vaga na decisão, derrotando o time pernambucano fora de casa. Na final daquela Taça Brasil, a 10ª e última edição, o Fortaleza enfrentou o Botafogo. Na primeira partida, realizada no estádio Presidente Vargas, o time carioca, treinado por Zagallo, chegava à capital sem suas principais estrelas, Jairzinho e Paulo César Caju, que estavam servindo a seleção. O Fortaleza contava com um time que fazia sucesso com os torcedores, contando com nomes como o meio-campista Joãozinho e os atacantes Erandir e Mozart Gomes. A partida foi marcada pelo equilíbrio.
Mesmo com um time desfalcado, o Botafogo se aproveitou do oportunismo de seu centroavante Ferretti, que marcou 2 gols, e conseguiu um empate após sair perdendo por 2-0. Placar final em Fortaleza: 2-2. A partida de volta no Maracanã prometia muita pressão aos nordestinos. A torcida botafoguense, confiante no time, foi ao estádio e viu mais uma grande exibição de Ferretti, que marcou mais 2 gols e encerrou a competição como artilheiro. No fim, goleada de 4-0 e primeiro título nacional do Botafogo. O Fortaleza ficou com o honroso segundo lugar.